Meninos, bora lá. Ó, nessa segunda aula, eu preciso trabalhar com vocês a questão do teste e queimar ilhas, para a gente ver uma coloração diferente. Só que esta aula teórica, como entender como é que é, como é que funciona a estrutura de um átomo. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, o modelo atômico de Bohr. Se a gente pegar, ó, eu achei até uma boa aqui, ó, copiar a imagem que a gente dá para trabalhar com todos os modelos ao mesmo tempo, que é essa imagem aqui, tá aqui. O que que acontece? Nós temos uma escala de ordem cronológica do desenvolvimento dos modelos atômicos, ou seja, de como é que os cientistas imaginavam que era um átomo. O primeiro modelo é o do Dalton, onde o Dalton achava que o átomo era uma bola maciça e indivisível. O átomo era uma partícula só. A gente não conhecia as subpartículas, ele então não imaginava que existia elétron, próton, nêutron, nada disso. Ele só achava que o átomo era a menor partícula que existia, beleza? Logo depois, ou praticamente 90 anos depois, veio o Thomson e ele fez um teste usando raios catódicos, porque na verdade todos esses caras eram físicos, tá? Então, tudo isso que a gente foi fazendo desenvolvimento do modelo atômico foram físicos que foram desenvolvendo, porque no final das contas a física está muito relacionada com a química. Tudo isso que é de partícula, positivo, negativo, atração eletrostática, vem da teoria da física. Então, eles eram físicos, e aí depois Thomson fez um experimento de raios catódicos. Então, o que que ele fez? Ele simplesmente colocou uma bolinha, que era metálica, e colocou perto dessa bolinha um campo eletromagnético, e viu que essa bolinha se movimentava. Então, ele, imaginou que esse átomo tinha carga positiva e carga negativa, porque dependendo do jeito que ele mudava o campo eletromagnético, essa bola se movimentava de um jeito diferente. Então, a gente fala que ele criou o pudim de passas. E ele imaginava que, então, meu átomo tinha partículas na superfície, partículas positivas e negativas na superfície desse átomo. Então, o que que o Thomson descobriu? O elétron. Ele sabia que alguma coisa ele tinha que era uma carga negativa. Depois, não muito distante assim, veio Rutherford. E Rutherford fez o experimento que a gente chama de experimento da folha de ouro. Ele pegou uma folha de ouro e fez com que raios passassem, radiação passasse por essa folha de ouro. Ele viu que grande parte passava direto, uma parte desviava, uma parte refletia. Então ele imaginou que a gente tinha um núcleo, e em volta desse núcleo a gente tinha a eletrosfera. E esse átomo era basicamente constituído de espaços vazios, que aí vem a teoria que a gente sabe de hoje, que o núcleo é muito pequeno com relação ao todo. E aí depois o último modelo veio de Bohr. O Bohr descobriu que, sim, a gente tinha um núcleo e a gente tinha os elétrons em volta, só que esses elétrons estavam distribuídos em ordem de energia, ou seja, em camadas. E aí então criou-se o planetário, que é esse modelo que a gente conhece. Então, ou seja, é como se fosse uma cebola. A gente tem um núcleo e a gente tem camadas de elétrons. Quanto mais camadas de elétrons eu tenho, maior é o meu átomo. Beleza? Esse último aqui, que é o modelo de Sommerfeld, ele só fez um modelo diferente. Ele é mais um teórico de química quântica. Ele fala que os elétrons, eles podem estar em órbita cíclica ou elíptica, tá? Mas aí ele já não é uma coisa muito trabalhável, não. Foi uma questão de que ele acha que os elétrons se movimentam de forma diferente, dependendo da situação que você está. Mas então, esse último modelo aqui, que é o de Bohr, é o modelo que a gente tem que saber como é que funciona hoje. Tá, então o que que acontece?
Como os meus átomos têm camadas diferentes, eu posso ter átomo que é muito pequeno, ou eu posso ter átomo que é muito grande. E, como é feito por atração eletrostática, como então meu núcleo é positivo e o elétron é negativo, esse elétron fica em órbita por causa de atração eletrostática entre núcleo e eletrosfera. Então, o que acontece? Um átomo, para ele ficar ali, um elétron, para ele ficar ali em volta do núcleo, se ele estiver muito perto, a atração eletrostática é muito forte. Então, ele não precisa de muita energia. Ou seja, ele não precisa ter muita força para se manter ali naquele ponto. Porque já tem alguém segurando ele, que é a atração eletrostática. Quando eu coloco um elétron numa camada mais distante, então um átomo muito grande, esse elétron que está muito distante, quase não tem mais atração eletrostática com o núcleo. Ele está distante, e além da distância, tem vários outros elétrons que estão entre ele e o núcleo, o que interfere na sua potência. Então, como se interferisse nessa atração eletrostática também. Então, o que acontece? Esse cara, por estar muito longe, ele tem que ter energia para ele se sustentar ali naquele ponto. Então, a gente fala que ele é um átomo que tem, ele é um elétron que tem muita energia, enquanto que esse pertinho é um elétron que tem pouca energia. Então, o que a gente descobriu? Que o tamanho do elétron, ou a distância deles, o tamanho do meu átomo, muda a energia da minha partícula. Aí, o que nós vamos aprender? Cores. O que nós temos de cores hoje? Vamos pegar o espectro eletromagnético. Espectro. Nossa, fui digitar, não deu. Eletromagnético. Vou pegar essa imagem aqui para vocês verem, ó. Todo o espectro eletromagnético. Vamos imaginar toda a radiação emitida pelo Sol? Toda a radiação emitida pelo Sol. O que acontece? São comprimentos de onda. O que são esses comprimentos de onda? A gente tem comprimento de onda que vem do raios gama, vem para o raio-x, ultravioleta, visível, que é uma quantidade bem pequenininha. Aí a gente tem infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. O que nós temos que entender isso? É física, hein? Que quanto menor é o comprimento de onda, então, seja mais curtinha a minha onda, maior a energia. À medida que a onda vai aumentando, a gente vai diminuindo a energia. É por isso que os raios ultravioleta que vêm do Sol são tão perigosos assim, porque ele tem uma alta energia. Se a gente comparar com o infravermelho, já é um comprimento de onda baixo. Não tem tanta energia assim, então não é tão prejudicial para a gente. Beleza? Então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quando a gente fica no sol e a gente fica com a pele bronzeada, o que precisa para ativar a melanina da nossa pele e deixar a gente, então, com aquele bronze, a gente fala que é uma reação fotossintetizada. Então, ela precisa de luz para poder acontecer. Então, você precisa de radiação no infravermelho para poder fazer com que a melanina seja ativada. E o que a gente faz quando a gente vai para o sol? Eu consigo um bronze? Consigo. Se você passar bronzeado, protetor solar, você consegue também. Então, quando você passa protetor solar, você está se protegendo contra a radiação ultravioleta. Mas o resto, que é o visível e infravermelho, vai ficar disponível para sua pele receber. Esse é o jeito correto. Ah, mas por que quando a gente não passa protetor solar, a gente bronzeia mais rápido? Não é que você bronzeia mais rápido, é que você queima a sua pele. É diferente. Entendeu? Então, queimar a pele é quando você joga uma radiação com uma energia muito alta, e isso faz mal. Então, por vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer, por exemplo, para as meninas que gostam às vezes de fazer um bronze, você consegue fazer isso num dia nublado. Por quê? Porque a radiação que a gente precisa para poder ativar a melanina está aqui, ó, no infravermelho. E a nuvem não filtra infravermelho. É por isso que muita gente vai para a praia em dia nublado ou chovendo e pensa, ah, não preciso passar protetor solar, hoje está de boa. Chega às 5 horas da tarde, está vermelho igual um pimentão.
Por quê, de novo? Porque independente se tem nuvem ou não, a radiação vai passar de qualquer jeito. Então a gente tem que se proteger de qualquer jeito para não danificar a pele. Por quê? Porque é uma radiação que tem muita energia. E quanto mais energia eu tenho, mais perigoso é para as células da minha pele. Aí a gente entende assim, ó. Se eu pego dentro do visível, que são tudo que a gente enxerga de cor, a cor que tem mais energia é o azul. A cor que tem menos energia é o vermelho. Agora, alguém já parou para prestar atenção que computador, eu não sei se televisão tem isso, mas eu sei que celular tem uma configuração para você colocar um filtro de luz azul? Alguém já viu isso? Alguém já ativou esse filtro de luz azul do celular? Ou não? Esse filtro é para quê? Para você inibir a luz azul. Agora você entende, porque ela é a cor que mais tem energia, então é aquela luz mais prejudicial aos nossos olhos. Entendeu? Agora, por exemplo, está na moda pessoas que têm recém-nascido em casa, colocar no abajur, pra, por exemplo, essa mãe, para poder amamentar durante a noite, elas colocam uma lâmpada vermelha no abajur, porque dizem que acalma o bebê. E agora a gente entende por quê, porque a luz vermelha é aquela de menor energia. Então, se ela é de menor energia, ela desperta menos, deixa mais calmo. Então, a luz vermelha é a de menor energia, é aquela que te tranquiliza. A luz azul tem muita energia. Ela acelera mais as moléculas. Entendeu que legal? Então, isso daqui são as cores dentro do colorido, que é o visível. Então, o que que acontece? O que que tem isso a ver com um átomo, Fernanda? Lembra de eu falar para você que um átomo muito grande precisava de muita energia? Então, se eu pegar um átomo muito grande, a gente vai ver que se eu queimar ele, ele vai me dar uma cor mais para perto do azul. Vai ser azul, verde ou laranja. Amarelo, né, na verdade, porque o laranja está pro lado de cá. Agora, se eu pego um átomo pequeno, que tem pouca energia, então ele vai ser qual cor? Ele vai me dar uma cor aqui, ó, amarelo, vermelho, laranja, mais perto do infravermelho. Então, a gente consegue fazer um teste de chama para a gente poder identificar, por exemplo, o tamanho do meu átomo, só pela coloração. A gente consegue prever qual é a cor de acordo com o material que você tem. Isso, por exemplo, é o que eles usam em fogos de artifício. Quando você quer um fogo de artifício lá, por exemplo, da cor vermelha, a gente vai ter que trabalhar com um elemento que tem um tamanho que corresponde ao comprimento de onda do vermelho. Se eu quero amarelo, um elemento dentro do amarelo. E assim sucessivamente. É isso que o professor Marcos vai fazer na aula. Ele vai pegar vários sais e vai queimar esses sais para mostrar para vocês quais são as cores, e aí sim a gente poder correlacionar, pô, esse aqui é menor do que o outro, entendeu? Aí vocês vão falar, tá, para que que eu preciso saber disso? Ah, vamos parar para pensar em umas coisas? Por exemplo, um átomo, quando é muito pequeno, e ele forma um íon, quanto menor ele for, melhor é a mobilidade dele em água. Então, mais ele se movimenta. Vamos pegar o pessoal da agronomia aqui de novo? É aí que você entende por que que no solo a quantidade de cálcio é maior que a quantidade de magnésio. Porque se a gente olhar na tabela periódica, o magnésio tem duas camadas. O cálcio... Errei, perdão. O magnésio tem 3 camadas. O cálcio, perdão, tem 4 camadas. Então, o magnésio é menor do que o cálcio. Se ele é menor, ele tem uma mobilidade maior na água. O que é mobilidade? A água passa, pega ele e leva ele junto, ele se movimenta mais rápido. Então, quando você tem íons cálcio e magnésio no solo, choveu, a água bate e leva quem embora? O menor, o magnésio vai embora. É por isso que sempre quando você faz uma análise de cálcio e magnésio, você percebe que a quantidade de magnésio é sempre menor que a quantidade de cálcio. O cálcio é uma molécula grande, fica retido.
Quando você pega metal pesado, que é um dos contaminantes que a gente tem no solo, metal pesado geralmente são elementos grandes. Então, a água da chuva não consegue levar. Então, o que ele começa a fazer? A concentrar no solo. Entendeu? Então, quanto mais contaminante você joga, mais acumulativo ele fica. Porque ele não tem mobilidade, ele não vai embora. Entendeu isso que legal? Então, eu vou compartilhar com vocês a aula que o professor Marcos fez. Eu vou deixar passar a parte que ele explica essa questão do modelo atômico. Quem já assistiu, a gente assiste de novo. Quem não assistiu, a gente dá essa oportunidade. E aí, depois, eu vou passar um pouquinho a aula para frente, para a gente ver a queima de todos os sais ao mesmo tempo, tá bom? Como eu estou compartilhando minha tela com o vídeo, eu vou deixar o meu áudio fechado para não interferir no som, tá? Mas aí vocês vão me dando feedback. Às vezes, por exemplo, se acontecer da aula travar, ou o áudio começar a travar, vocês param e vai conversando comigo. Se surgir uma dúvida também no meio, quer me perguntar alguma coisa específica naquele momento da aula, levanta a mão que eu vou parar e a gente explica, eu comento com vocês, tá bom? Vocês têm liberdade para ir falando comigo na hora que vocês quiserem. Fechou? Tá. Enquanto isso, quer ver? Deixa eu só mandar aqui de novo. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu pegar aqui. Eu não mandei ainda aqui nessa aula, mas eu vou mandar de novo. Enquanto tá rolando a aula, eu só vou mandar de novo aqui no chat, ó, o link de novo da aula, da chamada, tá? Para quem não colocou ainda, colocar de novo, mas quem já colocou naquela outra aula, não precisa colocar, tá? Relaxa. Não precisa colocar de novo, não. E aí depois, no final da aula, a gente confere de novo para ver se ficou alguém do lado de fora, tá? A chamada, tá? Olá, meu nome é Marcos e hoje nós vamos desenvolver uma aula prática sobre o teste da chama. Essa aula prática ela tem como objetivo comprovar o modelo atômico de Bohr, principalmente no que se refere ao salto quântico. Vamos recordar um pouquinho da parte teórica. Veja, todos sabem que Bohr foi um cientista que, baseado no modelo atômico de Rutherford, fez diversos experimentos e diversos estudos, principalmente sobre a eletrosfera. E no modelo atômico de Bohr, ele obteve alguns postulados que, de maneira genérica, tá? Não vou citar postulado por postulado, mas de maneira genérica, traziam basicamente três condições básicas para o átomo. A primeira condição, que o elétron ele gira numa órbita circular ao redor do núcleo, numa órbita chamada órbita estacionária, e nesta órbita ele não perde energia e nem perde velocidade, diferenciando então dos conhecimentos que se tinha até então da física clássica, né? Então, para Bohr, para conseguir explicar o átomo, no modelo atômico de Bohr, o elétron gira ao redor do núcleo sem perder energia e sem perder velocidade. O segundo postulado de Bohr, ou a segunda ideia básica dos postulados de Bohr, é de que a eletrosfera ela é dividida em regiões de energia e quanto mais longe você estiver do núcleo, maior a quantidade de energia que o elétron tem que ter para orbitar nesse local. E por último, que um átomo ele pode absorver ou emitir energia a partir dos elétrons dessas órbitas, desde que ele seja exposto a fontes externas de energia. Naturalmente, o átomo não vai ter esse comportamento, a não ser que ele seja exposto a fontes externas. Então, só para a gente visualizar um pouquinho disso, basicamente o que Bohr disse foi o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um núcleo de um átomo aqui, e eu vou ter aqui regiões da eletrosfera onde os elétrons vão estar orbitando, tá ok? Eles vão estar orbitando de acordo com a distribuição eletrônica de cada átomo, se bem que os postulados de Bohr foram feitos para o átomo de hidrogênio, com apenas um elétron, mas a gente extrapola para outros átomos. Então,
Ele identificou que a eletrosfera ela tem uma ordem crescente de energia. Então, quanto mais longe do núcleo, maior a quantidade de energia que o elétron tem que ter para orbitar um desses locais. E, finalmente, que esse átomo, se ele for exposto à energia externa, ele pode absorver essa energia, desde que essa energia seja em números equivalentes a números inteiros de um quanta, de um pacote, de uma quantidade pré-definida de energia. O átomo ele vai absorver essa energia na forma de fótons, na forma de ondas luminosas, e, eventualmente, se isso acontecer, veja, esse átomo, se ele absorver uma quantidade de energia externa, ele passa a ter uma quantidade que não é compatível com esse nível que ele está. Ele passa a ter mais energia, ele absorveu energia externa. Então, o que ele faz? O que ele tem que fazer? Ele tem que mudar para uma nova região da eletrosfera, para um novo orbital. Essa mudança entre um orbital e outro é chamado de salto quântico, que é relativo a uma quantidade, a um quanta de energia que ele recebeu e que provocou essa mudança de orbital. Porém, quando isso ocorre, pessoal, o elétron ele passa a ter uma característica instável. Ele passa a ficar instável na eletrosfera. E isso, como nós sabemos, na natureza, os átomos, eles buscam a estabilidade numa menor quantidade de energia. Então, quando um elétron absorve uma energia externa, salta para um nível mais energético e fica instável, a tendência dele é que ele libere essa energia absorvida e retorne a seu nível de origem. Então ele vai liberar energia e aí volta a ter aquela quantidade menor de energia que ele tinha, né? A energia que ele está liberando é a energia que foi absorvida. Então ele vai liberar aquela energia absorvida, volta a ter a mesma quantidade de energia e volta para o seu nível de origem. O que acontece? Como eu acabei de falar, a energia absorvida ou a energia liberada, ela ocorre na forma de fótons, na forma de ondas energéticas. Toda energia, a gente sabe que ela caminha através de ondas. O lambda, que é o comprimento de onda, ele vai identificar o tipo de energia que está sendo emitida. Quando este lambda ele fica entre 400 e 700 nanômetros, nós estamos falando de luz visível, aquele espectro de luz que a gente consegue enxergar. Então veja, o que ocorre? Você pode pegar uma substância, expor essa substância a uma fonte de energia externa. Essa fonte de energia pode ser energia calórica, pode ser energia luminosa, pode ser energia elétrica, pode ser alguma coisa que esteja transmitindo energia para aquela matéria. Se essa energia que está sendo transmitida for em quantidade suficiente, aqueles números inteiros de quanta, vai provocar o salto quântico do elétron. Esse elétron vai ficar instável e vai liberar essa energia absorvida na forma de onda, que se tiver entre 400 e 700 nanômetros, vai ser luz visível. E vai acontecer aquele fenômeno que a gente vê, por exemplo, em todas as substâncias que são fosforescentes. Quando você emite luz sobre ela, ela te reflete uma luz maior, um ou outro comprimento de onda, ou quando aqueles materiais que quando você apaga a luz do ambiente, eles ficam fosforescentes, tá ok? A própria, assim, de uma maneira mais genérica, existem, lógico, uma série de detalhes, mas a própria lâmpada fluorescente é um exemplo disso, porque você tem um gás aqui dentro, por onde passa a energia elétrica, essa energia vai excitar os elétrons, que vão provocar esse movimento, esse salto quântico, e a liberação da onda é uma onda de luz visível. E aí vai iluminar o ambiente. Nossa prática de hoje tem a característica de
provocar ou de comprovar isso através de uma prática simples que é o fornecimento de energia para alguns sais. Quais são os sais que nós vamos trabalhar? São sais à base de cloro. Nós vamos trabalhar hoje com cloretos. Então nós temos alguns cloretos de potássio, nós temos cloreto de bário, temos cloreto de estrôncio, de cobre. Qual que é a finalidade? Veja, nós vamos fornecer energia, vamos fornecer calor, energia através de uma chama. Nós vamos queimar esses sais e vamos verificar se essa quantidade de energia que a gente está fornecendo é suficiente para que ocorra o salto quântico e se a energia liberada por esses sais vai ser neste comprimento de onda, vai ser de luz visível, produzindo uma luminância, né, uma luminescência diferente daquela provocada pela chama normal. Tá ok? Para isso é importante a gente tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: nós temos que trabalhar sempre com uma fonte de calor que nos dê a condição de ter uma chama com pouca coloração. Para isso nós vamos trabalhar com um bico de Bunsen, que queima propano, butano e propano, chegando mais próximo de uma combustão completa. Por que de uma combustão completa? Lembre-se, a combustão completa é aquela combustão que ocorre com a produção de CO2 mais H2O. Mas, principalmente, a chama obtida dessa combustão é uma chama quase incolor, ou num azul muito claro. Então nós vamos produzir uma combustão buscando essa combustão completa, porque a cor da chama não pode interferir no comprimento de onda emitido pelo material. Ok? Se nós fizéssemos, por exemplo, esse teste utilizando a queima como fonte de combustível, por exemplo, o álcool etanol, não seria possível. Ou seria comprometido o resultado. Por quê? Porque o álcool etanol, em condições normais, ele tem uma combustão completa difícil de ocorrer. Então a chama da combustão do álcool etanol é uma chama amarelada. Essa cor amarela interfere nesse comprimento de onda. Tá ok? Diferente, por exemplo, de quando nós utilizarmos o álcool metanol. A chama do metanol não, ela é uma chama que tende mais para o azul, tende mais para a combustão completa. Ok? Então, vamos desenvolver essa prática agora. Então, pessoal, para produzir a aula prática mesmo, nós vamos utilizar o bico de Bunsen. E existe toda uma técnica para a utilização do bico de Bunsen. Veja, é um equipamento que trabalha com gás comum. Ele apresenta 3 válvulas, né? Essa no cano, outra aqui também no cano e outra do equipamento. Abrindo essas 2 válvulas, deixando somente para a abertura do equipamento, veja que o equipamento ele apresenta aqui no seu pé uma abertura para a entrada de oxigênio. Na hora de ligar o bico de Bunsen, eu tenho que fechar essa entrada de oxigênio, senão fica muito difícil de eu acender. Então vamos lá. Abrindo a última válvula, o gás. Veja, como nós havíamos comentado, a questão da combustão. Esse tipo de combustão apresenta uma chama bem amarela. Então essa não é uma combustão completa. Nós vamos ter que transformá-la numa combustão completa simplesmente aumentando a quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio você fornece por seu combustível, mais completa é a reação, mais completa é a combustão. Então veja, ó, já comecei a abrir um pouquinho, aumentando a quantidade de oxigênio. Veja. Agora eu estou tendo uma combustão praticamente completa. Veja que a chama é um azul muito claro. Esse azul não vai interferir na luz emitida pela queima dos sais. Para produzir a queima dos sais, veja, eu vou utilizar
esse bastão que contém um fio de níquel aqui na ponta, tá ok? Antes de iniciar a combustão, eu vou limpar esse fio mergulhando ele numa solução de ácido clorídrico 6 molar. Então, tá aqui, mergulhei. Agora eu vou queimar aqui para que elimine qualquer traço, qualquer resíduo de outro material que tenha nele. Beleza. Deixar ele apoiado aqui. E agora vou separar o primeiro sal para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar primeiro com o cloreto de potássio. Então veja, eu vou pegar com essa espátula, com esse fio, eu vou pegar uma quantidade de cloreto de potássio, vou levar até o bico de Bunsen. Caso a quantidade de energia fornecida pela chama seja suficiente para ocorrer o salto quântico, vai começar a emitir uma chama de uma coloração diferente. Então vamos lá. Veja que está começando a emitir uma chama meio lilás. Ó, ainda cai um pouco aqui. Deixa eu pegar, molhar um pouquinho aqui para pegar um pouco mais de sal. Veja, ó, uma chama lilás, um lilás bem claro, tá vendo? Então é um comprimento de onda diferente do que é emitido simplesmente pela chama. Ok, ó, veja, um lilás bem clarinho. Ou seja, essa quantidade de energia é suficiente para provocar o salto quântico nos elétrons do cloreto de potássio. Vamos dar uma limpada agora. Vamos eliminar todo o resto. Veja que ainda tem um restinho do sal, ainda está saindo meio lilás. Deixa queimar bastante. Já está se tornando uma chama mais amarela, tá vendo? Então, agora nós vamos partir para um outro sal. Vamos testar agora o cloreto de bário. Do mesmo jeito, né? Lavando sempre em ácido clorídrico. Veja que é uma chama amarelo esverdeado, um amarelo, ó, bem alaranjado, tá vendo? Veja, vou pegar mais um pouquinho de sal aqui. Ele começa um pouco esverdeado, mas depois ele firma num amarelo num laranja mesmo. Também provocando. Veja, aí você faz uma pergunta, mas será que quem diz que, por exemplo, o responsável por essa coloração é o potássio ou é o bário? Veja, nós estamos trabalhando com cloreto de potássio e cloreto de bário. Os únicos componentes, os únicos elementos metálicos, os únicos elementos dessa substância é cloro e o metal, seja ele potássio, seja ele bário. Fui eu que travei, tá? Calma. Eu só travei porque, tipo assim, tá vendo que agora essa cor ficou... Eu acho que ele é um dos que fica um vermelho mais acentuado de todos os que a gente vai testar. Mas dá para perceber de todos os metais que ele adicionou essa energia extra, essa emissão de luz na coloração diferente. E o que ele está explicando agora para vocês é o seguinte: como ele está pegando os sais geralmente são formados por um metal com um ametal, formando uma ligação iônica. Só que os ametais, eles não emitem essa radiação extra, essa energia extra, dentro do visível. É fora do visível. Então, para a gente, ele é basicamente incolor. Os únicos que conseguem ter essa coloração, ou seja, emitir essa energia extra dentro do visível, são os metais. É por isso que o professor Marcos usou cloreto de alguma coisa em todos os casos.
Foi cloreto de potássio, cloreto de estrôncio, cloreto de cobre, porque o íon cloreto é um ametal. Então, ele não tem alteração na cor. Sim, ele faz o salto quântico. Ele vai saltar de camada e voltar para a camada mais interna, emitindo aquele excesso de energia. Só que ele faz isso fora do visível. E aí você não tem emissão de cor. Beleza? Só os metais que fazem isso. Aí, quer ver? Deixa eu jogar essa aula um pouquinho para frente. Tá vendo o outro elemento que a gente tem? Vamos ver, kkkk. Acho que agora ele vai fazer, olha só, com ICAU. Nossa, esqueci, vamos voltar um pouquinho. Não lembro qual que é esse que solta umas faíscas. Vamos ver se ele fala. A chama é uma chama amarelo bem clara. Peraí, vamos ver. Vamos testar agora. Cloreto de cobalto. Aí é o cobalto. Nossa, eu não tava lembrando mais. Olha, o cobalto, eu adoro ele, porque o cobalto, ele dá uma chama meio amarelada, só que ao mesmo tempo ele solta umas faíscas. Tá vendo que ele fica bem bonito? Então, cada um deles é um comportamento diferente. E aí, vamos dizer assim, a parte que eu mais acho legal dessa aula é o finalzinho, onde eu vou colocar agora para vocês aqui. Deixa eu tirar essa legenda. Que é onde o professor Marcos pega vidrinho de relógio, coloca vidrinho, um pouquinho de todos os sais nesse vidrinho de relógio. Ele vai adicionar metanol. Por que metanol? Porque o metanol é aquilo que ele falou no começo da aula. Gera uma combustão completa que dá uma chama azul, que é praticamente incolor, a gente não consegue enxergar ela. Então, ela não vai interferir na cor do meu sal. Então, ele vai pingar um pouquinho de metanol em cima de todos os sais e ele vai colocar todos os sais para queimar ao mesmo tempo. Olha só como é que vai A ser. diferença na combustão dessas substâncias. Veja, inicialmente as chamas praticamente não têm cor porque queima só o álcool. Quando ela começa a queimar o sal, ela começa a emitir uma cor. Então veja ali, o cobre como é bem verde, o estrôncio como bem avermelhado. Veja que a dúvida entre o cloreto de estrôncio e o cloreto de cálcio, que é o último, veja como está diferente. Ó. O cloreto de cálcio é uma laranja, esse aqui, veja, ele está um laranja mais claro do que o estrôncio. O cloreto de bário, um amarelo clarinho. O cloreto de cobalto, aquelas faíscas no meio do cloreto, da chama. E o cloreto de potássio, praticamente transparente, é um lilás muito claro. Bom, pessoal, isso comprova que o salto quântico existe. Deixa eu ver se eu pausei. E que ele pode Eu pausei no lugar certo, mais ou menos. ser observado nas diversas substâncias. Para que ele vai desviar para o Marcão. Eu quero tentar pausar no momento em que vai pegar todos eles ao mesmo tempo. Quer ver? Peraí. Bom, pessoal, isso comprova que o salto quântico existe e que... Vou pausar aqui assim, acho que vai ser o melhor. Olha lá que legal. Todos eles vão ter uma coloração diferente. Aquele que a gente ainda colocou, tá vendo? O cobalto, que deu aquele que a gente viu das faíscas, que é um amarelado. O de estrôncio, que é o vermelho. O cobre, que deu um verde. E os outros dá meio que uma chama laranja, meio amarelado. E o primeiro ainda tá bem pertinho de um lilás, que é o de lítio. A gente quase não consegue enxergar. Ia ficar bem mais legal de enxergar se a gente conseguisse ter desligado todas as luzes, deixado bem escuro para a gente poder enxergar ele. E aí a gente consegue ver bem a cor dele, entendeu? Então, já para você ver que é um sal que não funciona muito se a gente for trabalhar, por exemplo, com fogo de artifício, que a gente precisa de umas cores mais fortes, né?
Mas todos eles, por serem de elementos diferentes, ou seja, metais diferentes, gerou uma coloração diferente. Pelo menos, tem o amarelo com amarelo, mas a gente percebe que tem um tonzinho na cor que é um pouco diferente, porque eles podem até ter tamanhos próximos, mas não são iguais. Eles podem ser parecidos, mas com certeza tem uma diferença entre eles. Perguntas, que vocês estão muito calados. Professora, Hum, Cleomia aqui de novo. É, naquela solda de acetileno, acontece esse salto quântico também? porque você tem, no final das contas, você está jogando um calor num metal, não é? Isso. Então o que você está enxergando lá é salto quântico. Entendi. A lâmpada, você sabe, a gente tem as lâmpadas de filamento de tungstênio, não tem? Isso. Aquilo lá é salto quântico. Quem inventou a lâmpada de tungstênio, ele só que teve que achar um metal que não derretesse numa temperatura muito alta. E aí foi o tungstênio. Então, o que ele faz? Ele joga o tungstênio na eletricidade, ele recebe energia na forma de eletricidade, esquenta e, ao mesmo tempo, faz o salto quântico, por isso que a gente tem a luz na lâmpada de tungstênio. Olha só. E tem um elemento que a gente usa para fazer a solda ali também. Eu não sei o nome dele. Você sabe me falar qual que é? Aquele pozinho branco? Eita, disse, eu não entendo. Ele pode ser observado, né? Peraí que eu dei play aqui sem querer. Não sei, vamos pesquisar? Você está falando que é na solda, né? Isso, aquela solda de oxigênio com acetileno. Acetileno. Tem uma substância? Tem um pozinho branco que a gente usa para queimar, para poder fazer a solda. Peraí que eu estou pesquisando. Aí no professor fazer aí, dá uma sensação que tá fazendo tipo aquela solda, sabe? Deixa eu ver. Não, aqui, eu não sei também se é isso, tá? Porque eu de solda eu não entendo nada. Nunca nem fiz. Eu só acho legal de ver de longe. Mas o que eu pesquisei aqui fala que aquele pó branco é bórax, é um borato de sódio. Ele, na verdade, ele só serve para ele limpar a superfície do metal e facilitar a união da solda com o material metálico. Ah, entendi. Top demais. Entendeu? Que aí ele fala Aham. até que assim, ó, e isso é mesmo, o bórax, ele faz, quando a gente derrete esse material, ele parece uma pérolazinha, ele forma um cristalzinho bem bonitinho. Aí ele fala aqui que a função dele é o seguinte: quando você joga ela está numa temperatura muito alta, ele derrete. Aí ele forma uma camada protetora que impede o oxigênio de entrar em contato com o metal quente. Aí você previne a oxidação. E aí não forma casca, entendeu? Olha, que Aí, interessante. se não forma casca, facilita a solda. É isso. Não, bom demais. Mas eu não sabia, não. Até porque eu nunca nem. Aqui a gente usa bastante, mas eu também não sabia, sabe? Não, eu também nunca fui Nome nem químico. procurar saber o que que eu nunca nem vi, na verdade. A única Ah, coisa que eu sei de solda é que eu vejo os caras lá, puxa, aquele trem subindo a luz, né? Eu não entendo nada. Mas é aquilo que, de acordo com o que tá aqui, eu tô falando que eu tô pesquisando aqui, tá? Fala que é isso, e faz sentido, porque eu sei que a não pedrinha de faz. bórax, ela é feita para isso, ela derrete muito fácil. Então, com Muito certeza deve ser obrigado. alguma coisa desse tipo. Perguntas, mais perguntas, né? Não? Peraí. Ixi, Ellen, mas você tem que me falar qual. Eu não tenho acesso a todas as questões. Então, você não consegue pegar essa questão? Eu não tenho acesso. Na hora que você tiver, você me fala.
Enquanto a Ellen olha isso pra gente, tinha alguém que não estava na primeira aula, que está aqui agora, que não preencheu a lista? Ou todo mundo preencheu? Vou falar, Poliana. Eu, O quê? Não te escutei. desculpa, eu preenchi da primeira aula, aí da segunda eu cheguei 10 minutos atrasada. Eu tava antes, aí saiu, e aí até eu conseguir entrar, eu cheguei uns 10 minutos atrasada. E eu não sei se você. Parece que você tinha falado que era só uma lista, né? É só Mas uma eu... lista. Se você preencheu a primeira, tá tudo certo. Então é isso. Obrigada. De nada. Ítalo, tô te mandando aqui agora, ó. Clica no Google, clica nesse link que eu mandei no chat e só coloca seu nome completo lá pra mim, por favor. Deixa eu ver, a Ellen me mandou um trem aqui, enorme. Vamos ler. Durante a comprovação do modelo atômico de Bohr, devemos tomar um cuidado especial com a utilização do bico de Bunsen, buscando sempre uma reação de combustão completa total. Esse cuidado deve ocorrer, pois a combustão completa produz uma chama de cor azul clara, quase transparente, que não atrapalha a observação da cor emitida pela queima do sal. Caso ocorra o salto quântico. Além da cor da chama, existe uma diferença grande nos produtos formados na combustão completa e na incompleta. Normalmente, na combustão dos compostos orgânicos, ocorre a produção de... Ah, tá. Aí de seria 2 pontos, e aí vem as alternativas da questão, né? Que você me mandou. Então, essa questão ele está me perguntando, essa questão está te perguntando quais são os produtos gerados numa queima de combustão completa e numa queima de combustão incompleta? É isso? Tá. Então, vamos lá, vamos entender. Nós temos dois tipos de gases que podem gerar. Então, quando a gente fala que eu estou gerando uma combustão completa, a gente sempre forma dióxido de carbono, que é o CO2, mais água. Isto é uma reação de combustão completa. Então, se eu falar que eu vou pegar uma reação de combustão completa, sempre vai formar CO2 e água. Agora, quando eu faço uma combustão incompleta, eu gero o monóxido de carbono, que é o CO, fuligem e água. Por isso que quando você tem uma combustão incompleta, que você tem problemas no processo de combustão, começa a sair partículas pretas, que dá aquela sensação que está sujo, entendeu? Então, não sei o que é que você tem aí nas alternativas, mas com certeza, se ele está te pedindo para marcar a alternativa que fala sobre combustão completa, você tem que marcar que gera CO2 e água. Sempre. Agora, se for uma combustão incompleta, forma só CO e água. Então, olha a diferença. CO2 e água é completa. CO e água é incompleta. Entendeu? Vamos dizer assim, a modo só de curiosidade, quando é que uma das duas vai acontecer? É por isso que lá no bico de Bunsen você consegue ajustar a base dele para abrir ou fechar, porque a diferença de uma combustão completa para uma incompleta é a quantidade de oxigênio que entra. Então, para ter a combustão, a gente sempre tem que ter oxigênio disponível. Então, o que que acontece? Quando você tem uma quantidade grande de oxigênio entrando, então você tem um fluxo de oxigênio, a oxigenação é boa, isso forma uma reação completa.
É por isso que o professor Marcos, na hora que estava mexendo no bico de Bunsen, ele ia lá e abria para deixar a entrada de ar totalmente aberta, para aumentar a quantidade de oxigênio que entra. Agora, se você diminui a quantidade de oxigênio, que é geralmente o que acontece se você tem alguma coisa entupida ou você está num ambiente mais fechado, isso gera uma queima incompleta, que é a combustão incompleta, porque você tem quantidade de oxigênio menor. Então, menos oxigênio, mais difícil de ter a combustão. Aí gera a combustão incompleta. Vamos ver se o Ítalo entrou aqui. Ih, falou. Deixa eu ver. Entrou na minha lista, agora deu certo. Meninas, mais dúvidas, perguntas, reclamações, sugestões, ou só simplesmente tá tudo certo, Fernanda, sábado, 4 horas da tarde, nós não estamos pensando mais. Pode ser isso também. De boa? Vocês têm que aprender a pelo menos me mandar um joinha para me saber que vocês estão pelo menos concordando com o que eu estou dizendo. Ah, muito obrigada. Então vamos fazer o seguinte. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu só estou existindo na base do café e eu também. Então, o Ítalo até colocou assim, minha explicação é mais didática, mas deixa eu falar um negócio, é porque, tipo, ao vivo, a gente consegue explicar melhor, a gente consegue usar uns termos mais, tipo, leigo, entendeu? Agora, eu não posso gravar uma videoaula usando uns termos mais, sem ser tão científicos. Então, quando a gente pega, às vezes, uma aula do professor, e o professor tem que ir ali, ficar falando termos científicos, é porque a gente está gravando uma aula, entendeu? Então, isso vai ficar registrado. Essa aqui também vai ficar registrado, mas eu estou agora num contato mais direto com vocês, entendeu? Então, se eu precisar falar, por exemplo, que um átomo parece uma cebola, tá tudo certo, entendeu? Por isso que eu acho que às vezes é mais legal essa videoaula aqui, essa aula síncrona, do que uma aula virtual. Mas que bom, pelo menos comigo estão entendendo. Faz bem. Muito bom, gostei disso. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalo de novo? Só que a nossa aula, a próxima começa 4h30, né? Será que a galera vai aparecer? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá no outro link e a outra aula teria que começar 4h30. Mas aí a gente dá um intervalozinho, e aí se qualquer coisa 4 horas já tiver a maioria das pessoas, a gente começa, e se precisar também estender um pouquinho, não tem problema, a gente começou mais cedo mesmo também, a gente estende, tá bom? Mas aí eu já vou jogar vocês lá para outra turma, só vamos beber um café e aí a gente já volta, pode ser? E aí vocês vão trazendo essas coisas, por exemplo, o Ítalo acabou de falar aqui que ele tem dificuldade muito de estequiometria, então depois a gente vai trabalhar o de estequiometria, já vai trazendo as dúvidas para a gente poder trabalhar bem isso daí, tá bom? Então eu só vou sair dessa aula e nós já vamos entrar lá na outra.